da série Líderes em Design. Muito conteúdo tá vindo, já vamos para esse 5º episódio, tem mais episódios aparecendo por aí, onde vamos trazer cada vez mais perguntas e respostas sobre as óticas diferentes de cada um desses líderes que estão participando desde o primeiro episódio com a gente. Então vamos pro vídeo. Preparação para se tornar um líder de design, obviamente, é tão exigente quanto qualquer preparação para se tornar um líder de qualquer outra área. Mas, claramente, deve começar desde muito antes de simplesmente assumir um cargo. Eu, por exemplo, assumi o papel de liderança de uma forma meio que acidental. Eu não tinha preparo nenhum e me foi dado a chance para assumir uma equipe de design que uma semana atrás eram todos meus colegas de trabalho do dia a dia, de repente eu sou responsável por eles. Óbvio que foi a trancos e barrancos aprendendo a diferença entre chefiar, gerenciar e liderar, e confundindo muita coisa. Se eu tivesse tido uma preparação anteriormente, onde me mostraria os modelos de lideranças ideais, a visão, capacidade, psicológico até, emocional, vários itens que são fundamentais, com certeza eu teria sofrido menos. E, claro, que hoje em dia, até tem a série Líderes Tóxicos rodando aqui, notamos que essa falta de preparação pode causar danos terríveis em alguns profissionais de liderança, profissionais que estão em liderança. Então a preparação ela deve começar desde muito tempo antes, o quanto possível. Ainda bem que hoje a gente tem muito material, muita referência, muitos líderes de design que já podem servir inclusive como espelhos para que você possa seguir e entender essa mecânica. Tem muita referência mercadológica boa para a gente conseguir se espelhar. Mas essa preparação, como eu falei, ela é uma preparação que deve vir na questão de uma maturidade emocional, o trabalho de um modelo mental, como eu falo em alguns cursos, né? Você começar a chavear aí o modelo mental expansivo, onde o erro, na verdade, é o aprendizado, e também questões voltadas em chavear a visão operacional e tática antes de ser líder, para a visão estratégica e humana depois que você assume uma posição como essa. Então o preparo vem de diversas fontes, desde que você que está se preparando para isso vá atrás. Minha opinião é, como que eu vou me preparar para ser líder? Bem, leia muito, estude muito, tenha talvez um mentor que já está numa posição de liderança que pode te mostrar também caminhos mais fáceis para você seguir. E claro, se espelhe. É importantíssimo você encontrar as referências positivas e também as referências negativas que já passaram pela sua vida e dali peneirar o tipo, o formato, quem você quer ser como um líder. Tudo isso são elementos que você deve trabalhar no dia a dia, buscando um aprendizado contínuo, uma visão. E vai atrás de curso também, cursos bons, vai atrás de treinamento, sabe? Mas você tem que correr atrás, esperar com que caia talvez um toque divino, alguma coisa dos astros para você finalmente, agora eu sou um líder e agora eu tenho capacidade de ser líder. Não é esse o caminho. A gente sabe que qualquer desenvolvimento de uma habilidade exige método, estratégia, repetição, frequência e muito tempo de prática. Claro que para você ser líder, você vai precisar de muito disso e não significa que mesmo fazendo tudo isso você estará pronto. Esse é um outro negócio. Vai levar tempo ainda e talvez você se aposente, se um dia se aposentar como líder, sem saber tudo. É a velha história. Pode parecer um pouco, né, aquelas historinhas que a gente ouve, líder sempre erra e tudo mais, mas é verdade, é saber assumir o erro, entender mais, sabe, de talvez lidar com empatia nesse sentido, né, entender o outro, isso que eu queria dizer, né, olhar para o outro, entender a situação humana da qual o outro está passando, se colocar no lugar, várias coisas aí que você precisa trabalhar e começar a preparar aí dentro para se preparar para ser um líder. Então tá aí, mas essa é a minha visão. Tem visão de profissionais também sensacionais que estão vindo aí mostrar pra gente como é que você pode se preparar para ser um líder.
Fazendo uma autoavaliação o mais honesta possível. Parece ser o caminho natural de um designer, mas não necessariamente. Primeiro você tem que se perguntar, você gosta mesmo de pessoas? E não só das que são recrutadas para pesquisas e testes, não só do seu público final, mas daquele teu colega que senta do teu lado, que reclama bastante que a máquina não funciona, ou daquele outro designer super introvertido que não se relaciona com ninguém, ou até mesmo do seu líder, que chega com notícias desagradáveis e que atualmente a única coisa que você precisa fazer é ouvir e reagir. Todos esses problemas das outras pessoas passam a ser seus também quando você quando você vira líder, né? E não menos importante, o constante exercício de desprendimento. Afinal, você tem que fazer cada vez menos e direcionar cada vez mais. Instruir e inspirar cada vez mais. Até pode ter sua visão, sua opinião, sua experiência aplicada naquele trabalho no qual um designer do seu time vem efetuando. Mas a sua função será fazer com que o teu time entenda e funcione, e não só que executem aquilo que você quer. Acho que existem várias maneiras para se preparar para ser um líder design, e cada um é muito peculiar, né? Cada um segue uma vertente. Tem uma maneira mais acadêmica, que você pode se informar, estudar sobre livros, artigos, enfim. E eu acho que não tem uma maneira certa, mas sim elas se somam, né? Então, acredito muito que pela observação também, referências, então ao seu redor, no mercado, buscar líderes que você admira, conversar, chamar para tomar um café, pedir uma mentoria estruturada, porque esse profissional provavelmente ele vai ter mais cases da vida real, né, situações que ele passou, e vai conseguir te orientar ali com um pouco mais de assertividade. Então, buscar referências eu acho essencial, e também observar bastante, inclusive nas referências que não é um tipo de liderança que você quer seguir, por exemplo. Eu sempre olhei muito para líderes que na minha volta, e não necessariamente era um estilo de liderança que eu gostaria de seguir, mas também serviu muito como aprendizado do que não fazer, e o que eu acho que é super rico também. Essa talvez seja a resposta mais fácil. Estude. Busque mentores. Mais de um, se possível. Conversar e ser suportado por líderes mais experientes é fundamental, pois tem coisas que só a vivência vai poder dar resposta pra gente. Buscar autores clássicos que falam de liderança e gestão, que vêm falando isso muito antes de ser tema para a nossa área, é importante. Existem temas aqui fundamentais como comunicação, negociação e desapego, confiança, inteligência emocional, escutativa, entre tantos outros. Mas sem dúvida, se você deseja se tornar um líder que inspira, precisa observar as pessoas. Se bem que como designer a gente já devia estar fazendo isso, né? Bom, brincadeiras à parte, estude o ser humano, pois é com ele que você vai lidar a maior parte do tempo, seja do seu time ou não. Você até pode correr para cursos ou MBAs, mas tenha cuidado, porque principalmente especializações exigem que você esteja atuando para que o aproveitamento seja maior. Além do custo que é bem alto, é um investimento complicado para você fazer. Mas eu não digo que você não deve procurar os cursos de liderança de design, por exemplo. Mas tire da sua cabeça que você concluir eles vai te deixar preparado e capacitado para o mundo real. Talvez valha até buscar esse meio de aprendizado quando você já estiver mais dentro do contexto, vivenciando a liderança no dia a dia. E aí, para se preparar para que você seja um líder de design, eu acredito que a primeira coisa que você deva fazer é entender por que você quer ser líder, tá? Tem gente que acha que é algo natural, projeção natural da carreira, até porque aqui na nossa cultura está muito associado à projeção financeira também, mas seria muito interessante você entender por que você quer ser líder e que tipo de líder você gostaria de ser. Praticar um pouquinho o autoconhecimento, eu acho que é a primeira coisa que você deveria fazer para se preparar para ser um líder de design. Então, você entendendo exatamente o que você quer. Dando um exemplo mais prático, eu nunca quis, por exemplo, fazer microgerenciamento, que acaba sendo algo natural, né? Porque quando você está no início de carreira, você começa a ter estagiários na sua área,
você precisa pegar na mão, você precisa ensinar algumas coisas, sim. E eu tentei fazer o meu melhor, o que eu gostaria de quando eu era estagiária também, né? O que eu gostaria de ter tido, né? Aquelas faltas de coisas assim que eu não tive em termos de líderes. Então eu tentei dar o meu melhor ali, mas eu sabia que aquilo não era algo que me motivava, que eu gostava de fazer, sabe? Ser tão microgerenciável. Tá ali olhando, no meu caso mesmo era muito com o UI, então você tá ali olhando, grid, se tá tudo certinho, olha, mas tá faltando isso, tem que olhar, tem que prestar mais atenção mais naquilo. Não, isso não me motiva. Foi isso que eu entendi. E por muito tempo achei que, se isso não me motiva, talvez não seja, eu não preciso ser líder. Eu não preciso. Mas depois você tem outras experiências e pode mudar ou não de ideia. Mas na prática, para você se preparar, primeiramente você tem que estudar, realmente estudar muito. Conhecer não só da sua parte técnica, mas conhecer coisas. Mas você não precisa saber de tudo. Isso é uma das principais questões, né? Você terá, provavelmente se você é líder, você terá uma equipe, você terá outras pessoas, pelo menos mais uma, para que você consiga trabalhar junto. E essas pessoas, elas não devem, inclusive, saber menos que você, tá? E principalmente quando você fala em design, que é uma área muito grande, que a gente tem vários braços ali para trabalhar. O ideal é que as pessoas se completem. Então, é essencial sim que você foque em alguma coisa que você gosta muito de fazer. Por exemplo, você gosta muito de research, você gosta muito do visual design, você gosta muito de branding, motion, editorial, que seja. Realmente, invista naquilo que você gosta, que você tem aptidão, mas procure conhecer, de uma maneira geral, você precisa conhecer as outras áreas que existem dentro do design e até fora também, tá? Porque você vai trabalhar com tecnologias, então entender um pouco de como é que funciona a área de dev, entender como é que funciona um pouquinho de infraestrutura não vai fazer mal. Mas se você tentar ficar caminhando em tudo também, pode ser que você não foque em nada. Então, por isso que eu digo que escolha uma dessas coisas, porque você não vai precisar saber de tudo. Claro, você vai precisar ter pessoas estratégicas ali, pessoas-chave no seu time. Mas estude bastante, pratique o autoconhecimento, né? Começa ali com aquela questão de ser verdadeiro, entender o que você quer. Então, você, além de entender o que você quer, você vai precisar ser tão verdadeiro para entender quais são os seus erros, as suas falhas, tá? Se você é uma pessoa arrogante, se você não é, se você aceita, né, as opiniões mesmo ou não, no sentido de pelo menos levar em consideração para pensar. Enfim, se você é uma pessoa invejosa, a gente sabe, no final das contas, é você se sentar consigo mesmo e trabalhar muito isso para que você entenda onde é que estão os seus pontos fracos e quais são os seus pontos fortes, né? Mas ainda, por melhor que seja por menor que seja, na verdade, seus pontos fracos, né? Você precisa ser sempre muito humilde, porque o líder de design, ele tá sempre ouvindo. Ele vai precisar ouvir e ele vai precisar ser muito humilde. Melhorar sua comunicação. Comunicação, por mais que se já for boa, ótimo, mas é sempre bom, a gente sempre pode melhorar mais, porque o diálogo é essencial. Nada pode ficar sem entendimento ou com entendimento superficial, tá bom? E aí, realmente, senso crítico, nem preciso falar sobre isso, mas a inteligência emocional é algo que você tem que começar a trabalhar para se preparar para ser um bom designer, um bom líder de design, né? Trabalhe bastante sua inteligência emocional, saiba quais são aqueles gatilhos que vai lhe tirar um pouquinho de tempo, para que você consiga gerenciar isso melhor, porque você vai precisar disso, né? Você vai precisar um pouquinho aí de desenvolvimento pessoal, tá bom? Basicamente, eu acho que essas coisas vão fazer você abrir os olhos e enxergar muito mais do que você está enxergando hoje, para que você consiga se preparar para ser um bom líder de design.
E aí vem a pergunta, puxa, como que eu me preparo para tudo isso? E aí eu já vou te dizer, não é só lendo. Muito do que eu falei aqui, você só consegue perceber ou só consegue desenhar um planejamento para a sua área se você sentar e começar a conversar com as pessoas, com os seus liderados. Eu acho que a conversa é a parte fundamental do papel de liderança. Não dá para falar que você quer se tornar um líder de design se você não consegue sentar e ouvir as pessoas atentamente e começar a desenhar um mapa maior de como eu desenvolvo essas necessidades, identificar oportunidades de desenvolvimento desses profissionais com os projetos que você tem em mãos para realizar dentro da empresa. Eu acho que essa é parte importante da preparação. A outra, que eu diria que é ainda mais importante, eu já falei que estudar acho que é implícito, né? Não tem como não ler, como não participar, é realmente você começar a procurar por conteúdo mais indireto. O que isso quer dizer? Participar de eventos, participar de grupos, começar a expor as suas ideias para outros líderes que já têm experiência ou buscar uma mentoria. Eu acho que esse é um tipo de preparação bastante razoável, por exemplo, para que no começo você consiga desenvolver a sua atividade como líder rapidamente. Eu gastei muito tempo da minha profissão até aprender que eu primeiro precisava sentar, discutir, conversar e planejar em conjunto com as pessoas. E não era tão top-down como aconteceu comigo no passado e acontece em vários outros segmentos do nosso setor, tá? Então, é muito comum não fazer isso a priori e imaginar que você já tem que fazer tudo, que as pessoas esperam de você a perfeição. Não, elas não esperam. E se esperam, acho que é uma expectativa ruim. Então, sete as expectativas também no começo. Eu acho que é legal você trazer as pessoas para colaborar com você no seu projeto de liderança, porque elas são parte fundamental desse time. Então, é ver todos como uma oportunidade, pessoas com desejo, com vontade de desenvolver. É complicado porque o design é uma área muito técnica, a gente não aprende tanto, né? Quando a gente está estudando design, a gente não aprende tanto sobre liderança, sobre gestão de pessoas, a gente não aprende tanto sobre negócios, sabe? Então, eu acho que se preparar para ser um líder, eu acho que nesse momento atual, eu posso falar um pouco sobre a minha experiência, que eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que a primeira é ter bagagem, e a bagagem a gente consegue errando. Já errei muito como líder, e até de assistir, de ter bons líderes, e ter líderes que, né, eu diria que assistir situações boas, se inspirar em líderes e ao mesmo tempo olhar no que o líder pode ser, como você pode ser melhor do que o outro como líder, né? Situações não tão boas que a gente tem na vida profissional, tem líderes em situações muito distintas e perfis muito distintos, então acho que é você entender qual é o seu perfil, o que tem a ver com você, e em busca de tudo, né? Livros, referências, conversar com pessoas. Acho que essa iniciativa de entrevistar vários líderes é muito maravilhosa. Eu quero assistir todos os episódios. Acho que isso tudo ajuda, tanto a parte técnica quanto a parte também técnica de liderança, que é isso, ir atrás de livros e tudo mais, quanto essa parte de entender, de observar e de se compreender, né, se desenvolver. Acho que o tempo todo, né, a prática tem que estar muito próximo da teoria. E não adianta eu falar, né, de falar assim, não, ser líder, você nasce líder. Então, ninguém se torna líder? Como que é? Se você já nasce líder? Não, tem sim. Eu me vejo uma pessoa que eu estou me tornando líder, né? Me tornando, atuando cada vez mais com a liderança, cada vez mais. E não nasci uma grande comunicadora, não nasci uma grande líder. Eu acho que são coisas que eu vi
crescendo, o que eu fui desenvolvendo. Então eu sabia que eu tinha alguns gaps ali e que eu tinha que desenvolver. E eu acho que o se preparar tem a ver com você conhecer, você se conhecer, né? Então, como você faz para se preparar para ser um bom líder? Primeiro você precisa se conhecer, você precisa entender qual é o seu perfil, você precisa saber quais são os seus pontos fortes, você precisa saber quais são suas fraquezas, sim, e tentar minimizar ali as fraquezas, né? Eu não digo atuar fundo nas fraquezas, mas minimizar. Então, eu tenho um problema aqui, uma fraqueza, eu não falo muito bem em público, ou eu não me comunico tão bem. O que eu tenho que fazer? Vou me desenvolver, eu vou tentar atuar com, falar mais, eu vou tentar me expor mais e ter mais embasamento e só pra eliminar esse gap, tá? Eliminando esse gap e atuar ao mesmo tempo, não colocar tanta energia nos gaps, colocar mais energia no seu forte, no seu potencial. Eu sei que eu sou uma líder muito mais estratégica. Eu sei que eu sou uma líder com conhecimento muito técnico e muito estratégica e muito baseado em dados quando comparado com outros líderes de design. E eu pego isso como meu ponto forte, mas eu sei que eu tenho meus gaps. Então eu vou tentar atuar e utilizar isso como meu diferencial e ao mesmo tempo minimizar ali aquilo que eu tenho dos gaps. Né? Então acho que para você se preparar, você tem que primeiramente se conhecer, misturar a parte de teoria com prática e não esperar estar totalmente preparado, justamente por isso. A gente precisa se preparar, sim, mas ir experimentando o tempo todo, né? Eu me preparo, eu continuo estudando, não existe uma preparação total para começar a atuar como líder. Você vai experimentando, né? Você vai se liderando aos poucos. Primeiro você lidera projetos, você vai para depois, né, projetos, produtos, para depois talvez liderar pessoas. Então, fazer realmente a gestão de pessoas. Então, acho que o tempo todo identificando os gaps, as oportunidades e se conhecendo. Na minha experiência, o início da minha carreira de liderança foi muito orientada para o time. A minha missão com o meu time de designers é garantir que todos tenham o contexto e todos tenham os recursos necessários para criar experiências incríveis para os nossos clientes, enquanto eles amam trabalhar com a gente e amam o que fazem, né? Ter esse objetivo em mente me inspira, assim, me faz acordar todo dia. Nem sempre foi assim. Quando eu cheguei no meu primeiro cargo de liderança, 4 anos atrás, quando eu virei coordenadora, eu fui promovida porque eu era muito boa tecnicamente. Então, eu era boa em criar soluções e eu tinha um domínio técnico do que eu fazia alto. Era exemplo para as pessoas ao redor em conhecimento de design e exercer o design na prática. Então, eu fui promovida porque eu sabia fazer design. E quando você é líder de design, tem muitas empresas que a liderança de design não põe mais a mão na massa, e foi o meu caso. Então, os primeiros meses foram meses de frustração, porque embora eu tivesse aquele reconhecimento, eu não colocava a mão na massa e eu ficava um pouco perdida, assim, qual que vai ser meu papel? E daí, aos poucos, eu fui me encontrando nesse papel, com a ajuda do primeiro time que me recebeu, inclusive, teve paciência em me capacitar como líder deles, né? E hoje eu vejo esse papel de liderança para o time muito mais relacionado a comunicar o contexto, dar prioridade para o trabalho e colocar o nosso trabalho onde o nosso trabalho de design faz a diferença para a empresa, né? Se você quer ser um líder de design, eu acho importante você ter em mente que aos poucos você vai deixar de praticar o design tradicional para ser designer de contextos e de estratégias, né? Então, seus primeiros passos, além de aprender sobre gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, aspectos de liderança de dia a dia mesmo, você vai precisar preparar sucessores, pessoas que tecnicamente serão melhores que você. Quem consegue fazer isso brilha como líder de design. Como se preparar para ser um líder de design? Eu realmente acredito que, assim, até por um pouco do que eu já falei,
por eu acreditar muito que o nosso processo de design ele tem muita sinergia com o que eu acredito que é uma forma que faz sentido pensar na atuação de um líder. Eu acredito que quase todo designer tem um pré-requisito importante ali, né? Que é a forma que ele olha para os problemas e ele pensa em solução, que é trazendo pessoas para o centro, né? Ouvindo essas pessoas e co-construindo, né? Então, o que eu acredito é que tudo que a gente está fazendo hoje na Loft, ela é uma construção do time, né? É ouvir as pessoas, ouvir o que funciona e o que não funciona para o time. E a gente consegue sempre dar um próximo passo na maturidade do nosso time. Mas quando você fala do papel de liderança, para mim, quanto premissa, é o interesse genuíno por pessoa, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Porque no fim, se você estiver num lugar que ele te dá o mesmo espaço de crescimento da trilha técnica para trilha de gestão, o que vai te fazer, né, escolher um caminho ou outro, de fato é o seu interesse por pessoa, né? O seu interesse em fazer gestão de pessoas, em fazer gestão de carreira. Então eu acredito muito isso como premissa, né? Eu acho um parênteses importante aqui é que, particularmente, eu não acredito que a trilha técnica você não precisa desenvolver soft skills, né? Então, quando você vai para a trilha técnica, talvez o maior valor seu para o time é você potencializar o que você é muito bom tecnicamente para o time. E para fazer isso, necessariamente, você precisa ser um bom comunicador, você precisa funcionar bem como A-Team, né? Então eu acredito que desenvolver soft skill, ele é super importante nas duas trilhas, né? E eu tento definir isso, o que vai te fazer escolher um caminho ou outro é o que realmente te dá prazer em fazer, né? O que te faz colocar a cabeça à noite no travesseiro e falar, cara, esse dia foi incrível, eu faço o que eu realmente gosto. E o que muda de um caminho para o outro, para mim, é que na trilha técnica, a sua entrega é de conhecimento, né? Mas isso não muda a questão das premissas do soft skill ali, quanto A-Team, quanto comunicação. Mas pensando no desafio de liderança, então para mim tem muito uma questão de interesse por pessoas, em cuidar de pessoas, e talvez o mais importante para mim é autoconhecimento. Então, eu sei que a gente tem falado cada vez mais nisso, e eu acho realmente super importante, e sempre que algo começa a ser muito falado, corre sempre um risco da banalização, né? Então, quando a gente fala de mindset, de empatia, tudo que vira meio que palavra da moda, corre o risco de banalização. Até a gente falando de proposta de valor esses dias quanto companhia, e alguém fala de atendimento, você fala, cara, atendimento é tão banalizado, né? Todo mundo fala que você tem, que eu tenho o melhor atendimento. Então acho que tem sempre esse cuidado, né, de banalizar uma palavra, mas no fim o que eu acredito é que você não vai conseguir fazer a gestão de outra pessoa, você não vai conseguir ser bom para outra pessoa, para um grupo de pessoas, se você não for para você mesmo, né? Então, se você não estiver bem, se você não se conhecer bem, se você não conseguir se ouvir, né, e se respeitar, dificilmente você vai conseguir fazer isso para outra pessoa. E aí, pensando que a base da nossa atuação como liderança é influenciar, é orientar, é extremamente importante que você consiga fazer isso para você mesmo antes de qualquer coisa. Pensar no fazer os Brilliant Basics, aprender primeiro e entender quem você é como profissional, ter humildade, com certeza estar sempre aberta a aprender e também ter uma disposição e uma generosidade consigo mesmo de estar disposto a errar também, porque você vai errar, não tem jeito, mas tudo bem também, porque o erro vai te preparar e você vai estar muito melhor para os próximos desafios, né? Você de repente pode aprender uma habilidade com isso que você não tinha visto antes e se destacar, né? Eu acho que escutar muito os feedbacks que você recebe das outras pessoas é muito importante. Buscar conhecer pessoas inspiradoras, ter vários mentores, não só um, e tentar pensar numa linha de atuação. Tem líderes que são líderes mais empáticos, tem líderes que são líderes mais facilitadores, então tem muita diferença e tem
várias posições, várias possibilidades para o seu desenvolvimento, né? Bom, eu divido essa preparação mais ou menos em 3 etapas. Eu acredito que antes da liderança a gente precisa ter conhecimento técnico, né? Então, basicamente você ter passado por vários tipos de projetos de design e por várias experiências de design. Então, acho que para mim isso é primordial. Depois, eu acho que é necessário ampliar os assuntos relacionados à gestão de pessoas e à liderança, algumas técnicas, por exemplo, técnicas de feedbacks. E por terceiro e por último, eu acho que a liderança envolve algumas questões que estão invisíveis para quem está na parte de operação do design ali. Como, por exemplo, fazer a gestão dessas pessoas, né? Fazer esses alinhamentos de expectativas do qual eu tinha falado antes, fazer controle de custos, fazer triagem de outros profissionais, por exemplo, que são tarefas que não estão visíveis, né, para quem está na operação. Então, e nessa terceira etapa você só vai aprender fazendo. Então, eu acho que essas seriam 3 etapas para alguém se preparar, né? Ter conhecimento técnico, começar a entender sobre o que é ser um líder, fazer gestão de pessoas e, por último, também começar a, de alguma forma, aplicar esses conhecimentos. Bom, como se preparar para ser um líder de design? Eu acredito que você não se prepara para ser um líder de design, você se prepara para ser um terráqueo melhor, né? E nessa questão de ser um terráqueo melhor, em algum momento você se depara com influenciar outras pessoas para construir algo maior, né? Seja abrindo uma empresa, seja liderando uma equipe, liderando um projeto, assumindo uma nova função, o que for. O que eu vejo é que a gente lidera através do design e não liderar designers, né? Acho que essa é uma grande diferença. E para liderar através do design, por mais contraditório que isso seja, você tem que aprender como outras áreas pensam. Então o design, em essência, já vem de outras áreas, né? Quando a gente estuda teoria da cor, teoria da forma, a gente está estudando psicologia. Quando a gente estuda metodologia de projeto, a gente está estudando engenharia. É difícil você achar uma habilidade de design que legitimamente foi criada por designers. Na maioria das vezes ela foi criada por outras áreas e nós bebemos dessa fonte. Então, quando você fala em se preparar para liderar design, você está, na realidade, se preparando para liderar múltiplas áreas, né? Então, o design é um fator sistêmico de visualização multidimensional de um problema. Então, se eu tenho aqui, isso aqui é o meu problema, a intenção do design é rotacionar esse problema e ver por diversos pontos de vista, certo? Então, quando eu rodo um método lá de user centricity, que seja um teste de usabilidade, eu olho por essa perspectiva do usuário. Mas quando eu falo com o marketing, eu olho pela perspectiva do marketing. Quando eu falo com a engenharia, eu olho pela perspectiva da engenharia. Quando eu falo com o financeiro, eu olho da perspectiva financeira. E isso me faz ter uma perspectiva multidimensional do problema, digamos que isso aqui seja meu problema, e isso me ajuda a fazer um design melhor. Então, como eu me preparo para ser um melhor líder de design? Estudando outras áreas, saindo da bolha do design e começando a entender como as outras áreas dialogam. Como pensa um CEO, como pensa um advogado, como pensa uma pessoa de marketing, como eu me comunico com um programador. Comunicação só acontece se você tem algo em comum com as pessoas, se você tem uma interseção em comum. Se você não tem nada em comum, você não tem o que conversar. E se você tem algo em comum, você tem linguagem para tratar,
mas você também tem algo diferente a agregar. Então, se você é igual, também não tem comunicação, porque você não tem nada de novo a comunicar, certo? Você só vai concordar. Então, a chave está em conhecer um pouco das outras áreas, mas trazer um pouco de bagagem para essas novas áreas. Liderar design também é lidar com conflitos de opinião diariamente e de uma forma natural, né? É entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes, conseguir ouvir o outro ponto de vista, refletir sobre aquilo, mapear aquilo, levar aquilo em consideração para tomar uma decisão melhor, né? Uma decisão sistêmica melhor. Acho que a primeira coisa, talvez, para responder isso, é a questão de separar liderança de gestão. A gente costuma misturar muito isso, né? Cargo de coordenador, cargo de tech lead, né? Então, acabam sendo cargos de gestão e que você pode ser líder sem estar num cargo, né? Acho que isso é importante de ser pontuado. Então, pensando em liderança em design, em ser um líder técnico, né? Uma referência para o time, coisas assim, a primeira questão é por que você quer ser líder, né? A ponto de se preparar para ser. Eu entendo que às vezes essa postura de liderança, de ser uma referência, ela é uma coisa que ela acontece de maneira às vezes muito natural, né? Quanto mais conhecimento você vai recebendo, mais você vai compartilhando e mais as pessoas vão te procurando para tirar dúvida, para trocar uma ideia e tal, sobre um assunto mais técnico, né? Pensando em liderança mais técnica. Então, preparação acho que passa por consumir conteúdo técnico relevante, né? Principalmente pensando numa liderança responsável, que eu não vou compartilhar um conhecimento que eu não tenho certeza de onde veio, ou que eu nunca testei, eu não sei se funciona, não tenho, né, nenhuma referência para dizer que isso funciona. Então, acho que passa por consumir conteúdo, pensando na questão de liderança até como essa habilidade de definir uma estratégia, comunicar essa estratégia e ajudar com que as pessoas tomem ações para que essa estratégia se torne realidade. Eu entendo que a questão de comunicação acaba sendo bem importante também. Então, seja habilidade de fazer apresentações em público, seja habilidade de passar um conhecimento, falar sobre algo, escrever, documentar sobre algo. Então, eu acho que para uma liderança mais técnica, a questão de capacidade de comunicação vai ser bem importante também para que as pessoas entendam o que você está compartilhando, para que as pessoas entendam que conhecimento é esse e acabem te procurando para saber mais, aprender mais. Então, olhando para a liderança técnica, eu acho que passa por esses dois pilares: conhecimento técnico bem embasado e a capacidade de comunicar isso, para que as pessoas entendam no dia a dia delas. Quando a gente olha mais para a questão de gestão, e aí entender que gestão tem mais a ver com um cargo e uma expectativa que uma empresa ou uma instituição tem a respeito do que você está fazendo, né? Acredito ser bem importante ter um perfil de liderança, né? Disso, ser capaz de setar uma visão, comunicar essa visão e ajudar as pessoas a executarem isso no dia a dia. Mas algo, às vezes a gestão é um pouco romantizada. Eu não sei se é uma questão de status ou se ela é meio romantizada mesmo, mas às vezes a gente não fala das partes desconfortáveis de gestão, né? Acho que normalmente quem pensa que quer ser um gestor não está pensando que um dia vai ter que demitir alguém, que vai ter que chegar para a pessoa e falar: olha, isso que você entregou, o seu desempenho, ele não está legal, não está condizente com a expectativa da empresa, ou com o nível do time, ou com o que a gente esperava de você. Existem momentos de desconforto, controlar a hora, né? Eu não sei se alguém gosta de fazer isso, mas para mim é tipo, oh meu Deus, ver folha ponto. Então existem coisas num cargo de gestão que eles são desconfortáveis. E mais desconfortáveis ainda conforme vai subindo o nível na empresa, que você tem as demandas de quem você lidera, você tem as demandas de quem te lidera,
Eventualmente você tem, inclusive, demandas de pares na empresa, né? De outros gestores, de outras áreas, e precisar gerenciar tudo isso e ter que tomar, às vezes, algumas decisões que elas são um pouco desconfortáveis, sim, para alguém, né? Nem pizza agrada a todo mundo, quem dirá você como gestor. Então, ter que tomar decisões em momentos que às vezes você não está bem, né? Ter suas vulnerabilidades expostas, às vezes as gestões elas são colocadas como seres quase não humanos, assim. Vem algumas demandas que você fala assim, eu sou um ser humano que eu erro. E parece que quando você assume cargos de gestão, parece que você perde o direito a ser um ser humano que erra, que tem dúvidas, que tem dias que não está tão bem, que está cansado com algumas demandas. Então, assim, para gestão, né? Então, para liderança, a gente tem essa pergunta: por que você quer ser um líder de design? Para gestão, mais ainda, por que você quer ser um gestor? Então, acho que a primeira questão é perguntar isso. E para se preparar para uma vaga de gestão, eu sou uma péssima pessoa para responder isso. Eu não acreditava, talvez, ou eu não via que eu teria uma carreira de gestão. Acho que isso não era um objetivo, ou talvez fosse uma visão para muito longo prazo, não era algo que eu olhava quando me fizeram a proposta, né, de vamos estruturar uma área, vai gerenciar pessoas, vai, né, ter responsabilidades um pouco mais de gestão. Então, eu não estava me preparando para esse momento de vida. Desculpa, Letícia Pires, talvez eu seja uma liderança um pouco acidental, e talvez eu seja até um fruto de um mercado um pouco machista, né? Então, por que eu não me via como gestora, talvez por ser mulher? E eu acho que teve um pouco da Aline Alves, que é a Head de Design no PagSeguro. Ela viu um potencial que talvez eu mesma não estivesse vendo. Então, considerar que é isso, principalmente mulheres, né? Perfis diversos como um todo, pode ser que a própria pessoa não vê o potencial que ela tem e a gente às vezes não se prepara porque a gente não está vendo esse caminho. Então às vezes a gente precisa de pessoas que olhem e falem, você tem esse perfil, eu acho que você vai conseguir fazer isso, né? Então parece meio Cinderela, né? Me encontraram, né? Mas acho que a gente precisa levar isso em consideração, que além da questão de liderança ou gestão em design, tem o que é ser uma mulher líder. Acho que a área de design é até muito tranquila, porque a minha formação é em desenvolvimento, então meu começo de carreira, pouquíssimas mulheres trabalhando comigo, liderando, então também muito poucas. Você acaba até perdendo referências de que isso é possível, né? Então, eu não tenho referências talvez antes, mas principalmente para mulheres. Livros que me ajudaram muito a repensar alguns comportamentos, ou algumas crenças, ou como lidar com algumas questões. Eu Faço Acontecer, da Sheryl Sandberg. Então, mulheres, leiam. Clube da Luta Feminista, a autora Jessica Bennett, eu anotei para não esquecer. Também ajuda a rever muitos comportamentos, pensando nesses ambientes ambientes mais corporativos, onde a gente tem mais homem trabalhando. E um livro sobre equipes como um todo, Os 5 Desafios das Equipes. Esqueci o autor, não anotei. Mas se vocês procurarem Os 5 Desafios das Equipes, é uma capa que as letras são em rosa e um azul bem forte, então é totalmente branca. É isso, designers são visuais, não é mesmo? São algumas referências, livros ajudam, acabo lendo muito texto sobre feedback, sobre liderança, sobre entender os seus times e tal. E o que ajuda muito é troca com pares. Então, assim, palestra de liderança de design, o que a galera tá falando, o que outros pares da minha área estão fazendo, conversar com dia a dia e um pouco mais fora de câmera, mas assim, trocas, puxa uma conversa com alguém que você acha que está fazendo
um trabalho de liderança legal e ouve os desafios, o que acontece. Então, às vezes uma troca um pouco menos, que não fica tão registrada nas redes, né? A galera acaba se abrindo mais. Porque a gestão em si, ela tem desafios bem diferentes na área técnica, né? E a gente precisa ter isso em mente, né? Então, que tem essas questões e eu realmente acredito que não tem receita de bolo. Parte primeiro por entender quem você é como gestor, como pessoa, para então entender quem que você é como gestor e quem que são essas pessoas com quem você está interagindo, né? Elas são muito importantes na sua formação como líder, né? São algumas dicas que talvez eu daria, não sei se elas ajudam, mas talvez refletir que existem muitos caminhos para uma liderança e existem muitos caminhos para uma gestão. Então, acho que a parte mais importante, acho que é isso. A parte mais importante é entender qual que é o seu caminho, quais são os seus limites, quais são os seus valores, para que fique mais fácil de você tomar suas decisões, para que fique mais fácil de você comunicar o que esperar de você para o seu time, o que esperar de você para os seus líderes, e se desafiar todo dia. Eu acho que achei clichê se desafiar todo dia. Eu acho que não. Mas eu acho que sim, é isso. Como eu falei, a preparação de liderança está aí, várias visões muito importantes, vêm de vários lados, de várias formas. E cada um, claramente, tem que encontrar o seu próprio caminho. Aquilo que mais se adequa para a sua visão, para o seu contexto, para o seu dia a dia e para o seu objetivo de carreira. Sensacional esse episódio, pelas opiniões dos meus colegas, amigos, profissionais de liderança de design, que servem de inspiração também, como eu falei lá no começo, para que você possa se espelhar. E não tem só esses profissionais sensacionais que estão aqui, tem vários outros líderes de mercado que não tiveram oportunidade ou não puderam participar dessa série, mas que servem de espelho para você no dia a dia. Encontra lá o modelo, os caminhos e desenhe o seu objetivo em cima disso. Então, e eu te vejo no próximo episódio, porque ainda tem mais episódio sobre líderes de design. Não se esqueça, assine o canal Design Team, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e eu te vejo nos próximos aqui do canal. Um grande abraço, tchau!